Graças a Deus. Podem assentar-se e abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 8. A Bíblia diz assim: Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, esta é a Tua palavra gloriosa, viva, eficaz, e nos entregamos ao Senhor para ouvir a Tua palavra, crer e viver conforme o Teu propósito e o Teu ensinamento. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, ó Pai. É o que pedimos e clamamos por toda a igreja, por todos os Teus filhos e filhas, que nesta noite rendem graças ao Senhor e se entregam em Tuas mãos poderosas. Que o Senhor seja exaltado e que eu diminua, que o Senhor cresça e seja conhecido de todos nós, Jesus. Oramos para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Irmãos, este texto do livro de Atos dos Apóstolos nos revela a grandeza de Deus. Quem crê num Deus grande e poderoso, que faz milagres, que opera maravilhas? O livro de Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque tudo que os apóstolos fizeram
Em todos os capítulos do livro de Atos, após Jesus ter voltado para o céu, tudo que eles fizeram foi no poder do Espírito Santo. E este mesmo poder do Espírito Santo está sobre a sua vida, está sobre a igreja nesta noite e todos os dias, porque é tudo pelo Espírito Santo que nós agimos, que nós fazemos e que nós podemos viver. E o nosso Deus é grande, Ele faz maravilhas, Ele é tão glorioso. Esse texto nos convida a olhar para Deus, a glorificar ao Senhor, a enxergar as maravilhas de Deus, a olhar para o que Deus faz, e não para o que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você, a partir de hoje, a colocar os teus olhos em Jesus, a olhar para o que Ele é, para o que Ele faz, e a focar toda a sua vida no Senhor e na palavra do Senhor. Nós vemos que havia um homem paralítico na cidade de Listra, na Ásia, quando Paulo e Barnabé foram em sua primeira viagem missionária. Chegaram neste lugar chamado Listra, se depararam ali com uma multidão, com um povo idólatra, e Paulo pregava. Conforme a tradição, neste momento Paulo estava pregando num lugar público, movimentado naquela cidade, próximo ao mercado, onde as pessoas andavam, multidões estavam ali passando, alguns ouvindo Paulo, próximo ao templo de Zeus, segundo a mitologia grega, e eles acreditavam em tantos deuses, era uma idolatria geral. O templo de Zeus, que era considerado pelos gregos o principal dos deuses que eles criam e adoravam, ali naquele lugar movimentado, naquele lugar público, Paulo anunciava o Evangelho. Paulo, o apóstolo, pregava a salvação em Cristo Jesus. E estava ali um homem paralítico, aleijado dos pés desde o nascimento, e diz o versículo 8 que ele estava ali sentado e nunca tinha andado. Esse texto no grego literalmente diz que o paralítico estava sentado em seu lugar costumeiro. Diga comigo, sentado em seu lugar costumeiro. Geralmente a gente tem um costume. Aquele paralítico tinha o costume de sentar ali, era um lugar movimentado, ele era paralítico de nascença, ele dependia de ajuda e de esmolas, ele estava no lugar costumeiro. Tem alguém aqui que está sentadinho no lugar que você costuma sentar todo domingo? Não é pecado, não estou dizendo que está errado, mas a gente acaba acostumando com algumas coisas. Mas o que é sério nesse sentido, e eu quero chamar sua atenção, é para tantas coisas que as pessoas se acostumam e vivem sentados no lugar costumeiro, vivem fazendo as mesmas coisas, acostumados com tantas coisas, que nós sabemos que não é da vontade de Deus. Por exemplo, tem tantas coisas que estão sentados no seu lugar costumeiro, numa vidinha religiosa e espiritual fria, morna, não tem mais aquela sede por Deus, está acostumado a fazer só aquela oraçãozinha, relâmpago antes de dormir ou quando acorda, não tem mais aquela sede pela presença de Deus, está acostumado com aquela rotina religiosa, dizendo, eu sou evangélico, mas o único relacionamento que tem com Deus é no domingo, quando vem para o culto. Acostumado com uma vida espiritual, uma vida religiosa, fria, morna, mais ou menos, sabe
que Deus tem mais, que Deus tem muito mais, que a vontade de Deus é muito maior, mas está acostumado nessa rotina e não muda. Está acostumado. Às vezes as pessoas se acostumam também com um vício. Sabem que não agrada a Deus, sabem que não é a vontade de Deus, sabem que Deus é poderoso para libertar, mas não tomam uma posição, não tomam uma atitude, não têm uma iniciativa e acostumaram com o vício e muitas vezes vão deixando acontecer. Está acostumado. Às vezes está acostumado com um problema no casamento, um problema conjugal, já lutou, ou às vezes já tentou mudar, ou tentou consertar e não conseguiu, aí acostumou, e vai deixando aquilo, vai acostumando com aquilo, e vai ficando, não trata, não resolve, não confronta, não busca uma mudança, não busca uma restauração. Então tem alguma coisa na sua vida emocional, talvez é um trauma de infância, de adolescência, que você sofreu realmente, não há dúvidas, mas acostumou viver nesse sofrimento, e ser considerado vítima, sofredor, acostumou. Tem alguma coisa que você está acostumado, mas no fundo do seu coração você sabe que não é da vontade de Deus? Tem alguma coisa, tem algum lugar que você está assentado, no lugar costumeiro, mas você sabe que Deus tem algo maior? Talvez você está assentado nesse lugar costumeiro, de medo, de rotina, de frieza, de desânimo, sem forças para reagir, para levantar a cabeça, para dizer, eu vou lutar, eu vou enfrentar isso, e eu vou vencer em nome de Jesus. Irmãos, às vezes nós acostumamos. Tem pessoas que até acostumam estar na presença de Deus e não se importam mais. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele disse, eu estarei no meio deles. Jesus está aqui, mas tem gente que parece que, estou tão acostumado a ir na igreja, e parece que Jesus não está mais. Mas eu quero dizer para você que Ele está aqui, quer estejamos acostumados ou não, com o lugar, com as pessoas, com o ambiente, com a liturgia, com qualquer coisa, mas Ele está aqui, e nós não podemos ficar indiferentes, nós não podemos acostumar com aquilo que é glorioso, porque Ele é real, Ele é presente. Mas aquele paralítico estava sentado no lugar costumeiro. Mas eu quero dizer que o Evangelho chegou até a cidade de Listra, para tirar aquele homem do lugar costumeiro. Eu quero declarar para você nessa noite, que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, chegou até a sua vida, para levantar você desse lugar costumeiro, de medo, de desânimo, de fracasso, de problema sem solução, de vício, de maldade, de pecado. Deus chegou até a sua vida, e pelo poder do Espírito Santo, Ele vai te levantar, e fazer você ficar de pé, e andar, e ser restaurado, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se você crê, pode dar um glória a Deus. Aleluia. Mesmo aquele homem, estando sentado num lugar costumeiro, ele estava ali ouvindo Paulo falar. Versículo 9 diz, ele ouvira Paulo falar. Estava ouvindo. Tem alguém aqui ouvindo a palavra de Deus? O segredo de uma vida vitoriosa, irmãos, é ouvir a palavra de Deus e crer nela, perseverar nesta verdade que está escrito na palavra do Senhor.
Se você ouve a palavra de Deus e pratica, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque essa palavra é poderosa. Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há pela sua palavra. Por esta palavra, Jesus Cristo venceu Satanás nas tentações. Por esta palavra, nós somos salvos. Pelo poder da palavra de Deus, nós vivemos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Porque esta palavra é o próprio Jesus. A Bíblia diz que Ele era o verbo, a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Jesus Cristo. Quando você ouve a palavra, Jesus entra na sua vida e Ele muda totalmente a sua história. O paralítico estava ouvindo Paulo falar. Estava ouvindo Paulo pregar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ei, é por isso que o diabo quer tirar você do culto, para que você não ouça a palavra, e a fé não entre no seu coração, e você não rompa com todas as barreiras, e não tenha vitória. É por isso que o diabo não quer que você ouça. O diabo não quer que você escute por isso, mas aquele homem ouvia Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Diga comigo, fé para ser curado. Diga, fé para ser salvo. Diga, fé para a salvação de toda a minha família. Profetiza, fé para ser liberto. Diga, fé para prosperar. Diga, fé para vencer. Diga, fé para viver o sobrenatural de Deus. Diga, fé para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Você ouve a palavra e uma fé viva e verdadeira vai brotando em você para ser curado, para ser liberto, para vencer, para prosperar, para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Alguém aqui tem fé para ser curado? Alguém aqui tem fé para reinar com Cristo? Alguém aqui tem fé para crer que a sua família é de Jesus, e mais cedo ou mais tarde vai estar aqui, salva e na presença de Cristo? Alguém aqui tem fé que vai prosperar nesse ano? Alguém aqui tem fé que está livre das amarras do inimigo? Aplauda o Senhor, aleluia! É fé, é esta fé que nos torna vencedores. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo, qual é? É a nossa fé. É a fé em Deus. Quando Paulo olhou para aquele homem, viu que ele tinha fé para ser curado. Jesus está olhando para a sua vida agora. Jesus conhece seu coração, Jesus conhece seu pensamento. O diabo não conhece, porque o diabo não é onisciente. O diabo fica ao derredor, vendo sua fisionomia, olhando as suas palavras, ele conhece as suas reações, ele entende muito da sua vida por causa das suas reações, mas ele não sabe o que você está pensando. O diabo lança dardos e sugere algumas mentiras, algumas maldades. Ele sugere quando ele lança dardos inflamados, mas ele não conhece o seu pensamento, ele não conhece o seu coração, porque o diabo não é Deus, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, porque só o nosso Deus é grande, é onipotente, onisciente, onipresente. Só o nosso Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o seu coração, e Ele está vendo a sua fé nesta noite.
Deus está vendo a sua fé. E Ele está vendo que tem pessoas aqui com fé para ser curadas, e por isso você vai ser curado agora, em nome de Jesus. Levanta sua mão e receba a cura, em nome de Jesus Cristo, agora. Ele conhece que tem pessoas aqui com fé para ser libertas, e nunca mais esse vício vai dominar você. A partir de agora, cadeias de vício estão quebradas, e você está livre e liberto, no nome do Senhor Jesus. Quem tem fé é só receber, é só tomar posse. Jesus está vendo a sua fé para crer que toda a sua família será salva. Jesus está vendo a sua fé para saber que você vai sair daqui, e mesmo numa crise de desemprego, Deus vai abrir uma porta de trabalho para você nesta semana, e você tem fé para prosperar, e vai prosperar. Fé para vencer, fé para ter vitória, fé para viver o sobrenatural de Deus. Quando Paulo viu que aquele homem tinha fé, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Glória a Deus. O que dá vontade da gente fazer numa hora dessas, vendo algo tão glorioso que Deus fez? Dá vontade de exaltar a Deus, de pular, dá vontade de dizer: Deus é maravilhoso, Deus é grande. Um homem paralítico de nascença, nunca tinha andado, sentado no lugar costumeiro, acostumado com a esmola, acostumado a ser um mendigo. Jesus o levantou, ele teve fé para ser curado, e ele foi curado, e saiu andando, e não precisou sentar mais naquele lugar de miséria que ele vivia. É só Deus para fazer isso, é só Deus para transformar a estéril em mãe de filhos, é só Deus para tirar alguém do lixo, do monturo, do lamaçal do pecado, e lavar com o sangue precioso de Jesus Cristo, e colocar essas pessoas assentados com os príncipes do Senhor. É só Deus para mudar a história de uma família. É só Deus para pegar um jovem que estava caminhando a passos largos para o inferno e salvar essa vida, perdoar os seus pecados e fazer dele um jovem de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro. É só Deus para pegar uma pessoa que vem para a igreja quebrado, endividado, oprimido, e trabalhar nesse coração, abençoar e fazer desta pessoa um homem próspero e bem-sucedido, porque tem a bênção de Deus. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Olhe para o que Ele faz, creia em quem Ele é, coloque os teus olhos em Jesus. Sabe o que Deus me mandou te dizer nesta noite? Já falei nos 2 cultos que já tivemos. Tenha foco, que o seu foco seja Jesus. Olhe para a grandeza de Deus. Creia e pense na grandeza de Deus. Sabe por quê que Deus me mandou te dizer isso? Eu acordei um dia dessa semana, não lembro qual, eu acordei ouvindo claramente uma voz do Senhor, a voz do Senhor me dizendo: engrandeça o nome do Senhor. E eu senti que era para dizer isso para a igreja: engrandeça o nome do Senhor em todo o tempo. Sabe o que isso significa para mim e para você? Você tem um problema? Não fique pensando no seu problema. Não fique falando do seu problema. Você tem uma luta. Sabe por que você tem essa luta? Para você enfrentá-la e vencê-la no nome de Jesus. Não fique pensando no seu problema, não fique pensando na sua dor, não fique falando da sua luta, não fique olhando, não fique focado no seu problema. Pense em Deus. Fale de Deus, creia em Deus, olhe para Jesus, viva com Jesus. Não fique pensando também nos prazeres que o mundo oferece.
Tem pessoas que vêm para a igreja, mas o coração está lá fora. O pastor não pode atrasar hoje porque eu tenho um compromisso. Eu também era assim. Antes de eu me converter, eu ficava em casa e minha mãe ia para a igreja, eu ficava esperando ela chegar e eu queria o carro dela para sair depois do culto, e eu ficava lá, esse pastor atrasou de novo, cadê minha mãe? Agora quem atrasa sou eu. O mundo dá 1000 voltas, é assim. Mas tem gente que vem para a igreja e fica pensando em outras coisas. Tem pessoas que vêm para a igreja no domingo e saem daqui dando glória a Deus, mas na semana, no meio da semana, na segunda, na terça, só fica pensando nos prazeres que o mundo pode lhe dar. Eu tenho uma notícia e uma palavra para te dizer: não existe um prazer maior do que estar na presença de Jesus. A maior alegria que um homem e uma mulher podem ter é a presença de Deus na sua vida, é a plenitude de Deus na sua vida. É Jesus. Então coloque os seus olhos em Jesus, coloque o seu pensamento em Jesus, pense em Jesus, fale de Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Sabe por quê? Porque se você ficar pensando nas coisas do mundo, olhando para as coisas do mundo, esperando as coisas do homem, focado nas coisas daqui de baixo, você vai se decepcionar, você vai quebrar a cara. Porque no mundo só há confusão. O coração do homem é enganoso. A psicologia moderna pode dizer: siga seu coração, solte suas emoções, faça tudo o que você desejar. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, se você seguir todos os impulsos e desejos do seu coração, você vai ser enganado pelos seus próprios desejos. Você vai quebrar a cara. Porque esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que logo depois de ter acontecido um milagre glorioso e sobrenatural na cidade de Listra, um paralítico de nascença ser curado, levantar e saltar e sair andando, o povo estava tão confuso e idólatra, que a Bíblia diz que a multidão começou a gritar: os deuses desceram até a terra. Olha o versículo 11, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. E na sua idolatria, o povo começou a dizer: Barnabé é Zeus e Paulo é Hermes, deuses da mitologia grega. Idolatria, confusão, ignorância com relação à verdade. Deus opera um grande milagre e a multidão começa a achar que Paulo e Barnabé eram deuses na terra. E o sacerdote veio, versículo 13, o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e grinaldas, coroas de flores, à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios. Trouxeram bois, flores, para oferecer a Paulo e Barnabé como sacrifícios. Eles são deuses. Oh, como eles são deuses na terra. Idolatria, confusão, uma ignorância completa. Irmãos, dos homens só se espera ignorância, confusão, idolatria, como são inconstantes. Deus faz um milagre e eles querem dar a glória a Zeus, a Hermes, a qualquer ídolo inútil e inexistente que eles acreditavam. Então não coloque os seus olhos nas coisas daqui, coloque os seus olhos e o seu coração em Jesus.
De repente, irmãos, aí Paulo se opôs, Barnabé começou a dizer: não, parem com isso, nós estamos aqui pregando boas novas, para que vocês se convertam, deixem essas coisas vãs, esqueçam isso, abandonem os ídolos e voltem-se para Deus. Aí o versículo 18 diz: apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Estavam adorando Paulo e Barnabé, idolatrando Paulo e Barnabé, achando que eles eram deuses, e houve muita dificuldade para Paulo impedir que oferecessem sacrifícios a Paulo e Barnabé. Mas logo em seguida, o versículo 19 diz assim: então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Ei, agora há pouco estavam adorando Paulo e Barnabé, e agora estão apedrejando Paulo. A mesma multidão que dizia que eram deuses na terra, querendo oferecer a eles sacrifícios, agora a mesma multidão apedreja. Ei, você que está decepcionado com alguém, que te decepcionou, que não correspondeu à sua expectativa, a humanidade é assim. Os mesmos que louvavam, os mesmos que aplaudiam, os mesmos que glorificavam Paulo e Barnabé, agora estendem as suas mãos para apedrejá-los. Quando se confia em homens, quando se espera algo de homens, esse vai ser o resultado. Apedrejaram pedras em Paulo, e eles foram... O ânimo das multidões foram mudados quando alguns judeus chegaram. Eu fico impressionado, irmãos, como tem pessoas influenciadas por qualquer coisinha. Aquela multidão que estava achando que Paulo e Barnabé eram deuses, aí chegaram os judeus de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão, e eles viraram a folha, viraram a casaca. Agora Paulo e Barnabé eram demônios e não deuses. Foram influenciados por judeus que chegaram ali. Como tem pessoas que mudam de ânimo tão facilmente? Uma hora estão naquela fé, naquela coragem, declarando: eu vou romper. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou ser uma bênção a partir de agora. 2 dias depois, 3 dias depois, 1 semana depois, o ânimo virou. Porque tem gente que é levada pela cabeça dos outros. Tem gente que não é guiada por Deus, é guiada pelos sentimentos ou emoções. O ânimo vira. O ânimo muda, a bênção já não é mais bênção, o propósito já não é mais propósito, muda, vira a cabeça. Irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos, que viraram as costas para Deus, quantas pessoas que entram na igreja, arruinados espiritualmente, emocionalmente, Deus faz uma obra linda, e depois elas viram as costas, mudam de ânimo. Quantas pessoas eu já vi chorando, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Aí Deus dá uma oportunidade para que essa pessoa sirva a Deus, e ela desanima, vira o ânimo e larga tudo. Eu já vi tantos e tantos assim. Viraram o ânimo. Quem mudou a cabeça dessa multidão? O que mudou o ânimo delas? Passaram a apedrejar Paulo, quando há pouco eles estavam elogiando tanto. Irmãos, isso é muito sério.
Deus nos chamou para olhar para Ele. Quando você olha para Jesus, quando você ama Jesus, quando o teu coração está em Jesus, você é guiado por Ele e não pelos sentimentos e nem pela cabeça dos outros. Você é guiado por Cristo. Cristo. E irmãos, na vida, tudo que você semear, você vai colher. O apóstolo Paulo consentia com o apedrejamento de Estevão. Quem já leu isso no livro de Atos? Paulo, ainda chamado Saulo de Tarso, ele consentia, ele aprovava o apedrejamento de Estevão. E Estevão morreu apedrejado. E Paulo aprovava aquilo. Agora, Paulo se converteu, seus pecados foram perdoados. Mas tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus perdoa todos os nossos pecados, mas tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Porque está escrito em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora Paulo estava sendo apedrejado. E foi tão apedrejado, que os inimigos com ódio arrastaram ele para fora da cidade. E deram-no como morto. Disseram, esse já está morto. Morreu. Inimigos furiosos apedrejando Paulo, o arrastaram puxando, imagina puxando Paulo pelas pernas, para fora da cidade, e eles vendo os ferimentos, tantas pedradas, Paulo ali, eu imagino que eles ficaram observando a respiração de Paulo, o pulso de Paulo, alguma coisa para considerá-lo morto. Arrastam-o para fora da cidade e jogam ele no lixão. A Bíblia não diz que Paulo morreu, nem que ele ressuscitou. Lucas não dá ênfase a isto, quando escreve o livro de Atos. Mas alguns estudiosos até chegam a acreditar que de fato Paulo morreu apedrejado, e quando os discípulos se reuniram a ele, no verso 20, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Alguns acreditam que Paulo morreu e nesse momento foi ressuscitado pela fé dos discípulos. Mas nós não sabemos disso. E é um mistério, se a Bíblia não diz claramente, nós não podemos afirmar isso com certeza. Agora, uma coisa nós temos certeza ao ler esse texto: consideraram Paulo morto, jogaram ele no lixão fora da cidade, mas Deus não deixou ele morrer. Pode todo mundo olhar para você e achar que você acabou, teu casamento está morto, teu ministério está morto, tua fé está morta, mas a palavra final é de Deus, e Deus vai levantar você desse lixão, desse buraco, e vai colocar você de pé, para que você seja restaurado e abençoado pelo Senhor. Consideraram Paulo morto, mas Deus não deixou ele morrer. Sabe o que isso me dá certeza, irmãos? Enquanto não chegar a hora determinada por Deus, ninguém acaba com a sua vida. Ninguém. Estevão morreu apedrejado, pastor. Morreu sim, fazia parte do plano de Deus e era a hora de Deus. Estevão morreu apedrejado, mas Paulo foi apedrejado, consideraram que ele estava morto, mas ele se levantou, voltou para a cidade e no outro dia, como que sem nenhuma sequela, saiu de viagem, partiu para outra cidade e continuou a obra que Deus havia colocado nas mãos dele. Meu irmão, minha irmã, o que Deus determinou na tua vida se cumprirá. O que Deus planejou para a tua vida, o diabo não vai tirar das tuas mãos. Aquilo que Deus entregou a você é dele, e ele cuida, ele guarda, ele abençoa. Aleluia! É Deus, é para a glória de Deus.
Ninguém pode acabar com o plano de Deus na sua vida. Se você crê, pode declarar isso: ninguém vai acabar com o propósito de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, então o que a gente tem que fazer? Foque em Deus, coloca teu coração em Deus, olhe para Deus, foca na grandeza de Deus, pensa na grandeza de Deus. Eu quero encerrar lendo o Salmo 34, e depois indo para Hebreus, Salmo 34, versículo 1, 2 e 3. Bendirei o Senhor, quando? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Então sabe o que você deve fazer o tempo todo? Bendiga o Senhor, engrandeça o Senhor, exalte o Senhor, pense no Senhor, fale do Senhor. Sabe o que os teus lábios devem fazer o tempo todo? Louvar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Eu te convido a ficar de pé e proclamar a grandeza do Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Aleluia! Proclamem a grandeza do Senhor. Irmãos, para a gente terminar, Fernando, proclamando a grandeza do Senhor, vamos levantar um aleluia aqui. Vocês dão conta? Vou pôr eles numa dificuldade. Levante um aleluia, porque nós vamos dar glória a Deus. Não importa o que você está passando, você vai levantar um aleluia na presença do Senhor. Louve a Deus o tempo todo, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. De que maneira? Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Onde os teus olhos têm que estar fitos, firmes, fixos em Jesus. Quando você olha firmemente para Jesus, quando você não tira Jesus dos teus olhos, você permanece firmado nele. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3: pensem bem. Fale para quem está aí perto, pense bem. Olha o texto: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Você não vai ficar sentado nesse lugar costumeiro do desânimo, da frieza, do marasmo, do cansaço espiritual. Sabe como? Pensando em Jesus. Porque só quando você pensa no que Ele fez e em quem Ele é, você não se cansa, você exalta o nome dEle. Ah, pastor, mas e os meus problemas? E as lutas que eu estou passando? Elas não são maiores do que a grandeza do nosso Deus. Deus é maior,
É por isso que Ele me mandou te dizer nessa noite: Deus é maior, Deus é grande, Deus é glorioso, Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é santo. Olhe para Ele, creia nele e acredite que Ele é maior. Tenha fé nele e você vai se levantar e vai vencer todas as dificuldades. Levanta suas mãos e começa a adorá-lo, começa a engrandecer o Senhor, levanta um aleluia, vai dando glórias a Ele, porque Ele é bom, Ele é fiel.